Eu sempre falo de educação e hoje falei sobre, lamentavelmente, a gente está comemorando 5 anos da assinatura do Plano Nacional de Educação e não temos nada para comemorar. Todos aqueles que estudam educação, que se debruçam sobre a questão da educação, sabem que os 3 principais objetivos da educação brasileira: formar para a cidadania, preparar para o trabalho e dar condição de que o aluno prossiga os seus estudos. Na educação brasileira, infelizmente, nós não conseguimos fazer direito nenhuma dessas 3 coisas. E os motivos são os mais óbvios possíveis, porque a educação jamais foi realmente prioridade. Agora, a questão da cidadania, quando se fala sobre formar cidadãos, essa é uma questão que não depende apenas da escola, porque a cidadania ela não se ensina por discurso apenas, a cidadania se ensina por exemplos. Então, em casa, por exemplo, não adianta um pai dizer que é para o filho não fumar ou não beber se ele fuma e bebe. Não adianta um pai dizer para os filhos que eles têm que cumprir regras em casa, horários, tarefas, se os pais furam sinal, se os pais com seus filhos no carro falam ao celular, se os pais, depois de beberem, pegam e dirigem. As crianças, os adolescentes percebem isso. E a mensagem que está se passando é que ninguém precisa cumprir regras. Então, a formação para a cidadania, ela depende de todos, não apenas da escola, embora seja um dos objetivos primeiros da educação brasileira. Agora, deveríamos sempre, e desde a mais tenra idade, ensinar aos nossos jovens, às nossas crianças, a necessidade do cumprimento de normas e regras, porque as normas e as regras, elas não são boas nem ruins, elas existem para que a sociedade funcione, assim são as leis. E hoje estamos muito descrentes de tudo, E nós vamos esticando esse elástico da ética, do cumprimento da norma, da regra, do republicanismo, e por aí vai. Por isso, nós deveríamos fazer um esforço permanente para dar bons exemplos, para mostrar que a sociedade tem solução, que o mundo pode ser diferente desse, que o futuro será melhor, porque nós vivemos um tempo agora de muita desesperança. As pessoas não conseguem acreditar mais no futuro. As pessoas não estão vendo uma luz no fim do túnel. E criar essa confiança, essa esperança, sobretudo nas instituições públicas, nos políticos e nas políticas, está cada vez mais difícil. E a culpa, em grande parte, é, sim, dos atores que habitam as instituições, seja o Judiciário, o Poder Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e por aí vai. E é claro, a sociedade também não faz a parte dela. Mas eu gostaria de falar sobre a questão, todos os dias praticamente, alguém fala será que você não podia me arranjar um emprego? Será que você não podia me indicar? Tem uma vaga não sei aonde? E eu sempre explico a mesma coisa: olha, eu não posso porque essa não é a minha função. E se eu pedir ao governo que te dê um emprego, talvez ele até me atenda. E isso vai ser muito bom para você, mas vai ser muito ruim para mim, porque não há almoço grátis, vai ser uma troca. O governo vai esperar que eu lhe retribua o favor. Então eu não poderei exercer a minha função livremente de fiscalizar o governo, de denunciar quando necessário, de criticar quando necessário, de votar contra projetos do governo, se assim eu o quiser. Isso não será possível. Tem várias pessoas da minha família desempregados. Tem vários amigos queridíssimos desempregados e muitos altamente competentes. Mas eu posso tentar ajudá-los de qualquer forma, menos oferecendo um cargo, um emprego, porque essa não é a minha função. E aí as pessoas passam a cobrar da gente: mas no governo o filho de fulano foi indicado, o filho de Beltrano, Cicrano está lá recebendo salário de 15 mil, Beltrano foi indicado para não sei aonde e tal. E eu digo: olha só, eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu não posso impedir que o governo faça esse tipo de coisa. Mas é ruim.
E eu critiquei o governador o dia que ele veio aqui, há cerca de 2 meses atrás, eu critiquei essa questão do excesso de toma lá da cá no governo. Porque é muito ruim, porque as pessoas ficam cobrando da gente isso. E eu digo, olha, cobre do próprio governo, porque eu não sou responsável por isso. Eu não me envolvo nesse tipo de coisa. Agora, por exemplo, olha, o presidente do meu partido foi indicado para o Tribunal de Contas. O emprego dos sonhos de todo mundo. Eu acho muita falta de republicanismo. Aí os jornais publicam que o filho desse mesmo dirigente tem um cargo comissionado não sei aonde, que ganha 13, 14 mil e não sei mais o quê. Que o filho de Cicrano, que o filho de Beltrano, que o irmão de Beltrano, que a irmã do próprio governador, que não sei mais o quê. Então, assim, nós não vamos fazer a sociedade acreditar mais nas instituições, nos políticos e na política agindo dessa forma. E eu não vou entrar nesse jogo jamais. Eu não faço isso. A minha função como deputado é outra. E eu jamais prometi emprego para quem quer que seja. Nós devemos trabalhar para que a economia cresça, para que a educação funcione, para que todo mundo tenha oportunidade. Agora, no caso, eu sei que muitos cargos não podem ser preenchidos por concurso. Se não podem por concurso, que se faça um processo seletivo simplificado, então, que se dê oportunidade igual para todas as pessoas que têm competência, que têm know-how, que têm currículo, poder concorrer a esse cargo. Isso dá certo. Eu fui o primeiro deputado aqui do estado a fazer processo seletivo para o meu gabinete e deu muito certo. Funciona. Então imagine se o governo não pode fazer isso para a CESAM, para o DETRAN, para a Secretaria de Agricultura, para a Secretaria de Educação e por aí vai. Porque é muito ruim o tempo inteiro as pessoas ficarem falando sobre isso. E é ruim mesmo porque a gente sabe que boa parte dessas pessoas não são escolhidas por competência, mas porque são do mesmo partido, ou porque é por causa de uma troca, ou de um favor político e não sei mais o quê. E não é por competência. Então, assim, essa falta de republicanismo, ela é ruim. Ela vai fazendo a população desacreditar cada vez mais. E é ruim para todo mundo. E até porque, com o dinheiro minguado que o Estado, e os municípios têm para investir, então, nós deveríamos, sempre dar prioridade para aqueles que realmente são os mais competentes. Porque isso é fundamental. E não porque é parente de fulano, é cicrano de fulano, é correligionário do meu partido, é amigo de longa data, é dirigente do meu partido, eu não sei mais o quê. Isso é ruim. E eu vou sempre criticar isso, não interessa se é do meu partido, se não é, eu vou sempre criticar, porque isso não está certo. E isso é muito ruim. Então, assim, o republicanismo, ele deveria ser a palavra de ordem de todas as instituições públicas. O republicanismo, quando a gente fala em republicanismo, são aquelas atitudes que beneficiam a coletividade e não aquilo que é do meu interesse, que é do interesse do grupo tal. Então, esse personalismo, esse patrimonialismo existente na política, ele é muito ruim. E, em parte, aquilo que nos leva a grande parte dos problemas que nós enfrentamos é, sim, o patrimonialismo e o personalismo na política. E a falta do republicanismo na amplitude do que esse termo possa significar. Muito obrigado, presidente.